Em nome do Senhor Jesus, eu oro e agradeço. Amém. Amém. Que os irmãos tenham um culto abençoado. As crianças podem ir à frente para orar? Ricardo, aproveita que está em pé aí, faz uma oração aqui pelo grupo das crianças. Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade, agradecemos pela vida de cada um, em especial pela vida das crianças, Deus, que elas possam aprender de Ti, o Pai, da Tua palavra, que elas possam sair daqui, ó Deus, mais felizes, ó Deus, aprendendo mais do Senhor. Que o Seu Espírito Santo possa estar trabalhando nesse culto, no nosso culto também, para que o nosso pedido do Teu nome de Jesus. Amém. Amém. Voltando. Muito bem. Muito bem, ainda vamos continuar nossa introdução do livro de Gálatas, as igrejas da Galácia. Para isso nós voltamos lá na ressurreição de Jesus e estamos trabalhando alguns pontos do livro de Atos dos Apóstolos para compreendermos todo o contexto daquele momento. Dentro daquele contexto, nós podemos visualizar que o reino de Deus permaneceu em foco. De que reino de Deus nós estamos falando? Vamos lembrar que reino de Deus, ele tem alguns aspectos. O reino de Deus em seu aspecto espiritual, que envolve todos os nascidos de novo, todos os que creram de fato e de verdade no Senhor Jesus, fazem parte do corpo de Cristo, no seu aspecto espiritual. Mas no seu aspecto de pactual, de aliança, tem a ver com a promessa que ele fez para Abraão. Ele prometeu uma terra, que é a Palestina, prometeu uma nação, que é a nação de Israel, e prometeu bênção para esta nação na terra prometida, sendo cabeça das nações, e não cauda, e só estando em cima e não embaixo. Ok? E isso vai se cumprir quando? No reino milenar terreno, segundo as profecias bíblicas. Então, vamos lá. Atos, capítulo 1, versículo 3. A estes apóstolos, também depois de ter padecido, se apresentou vivo. Lembra que ele se apresentou, eles fechados numa casa, Jesus se apresentou a ele, com muitas provas incontestáveis da sua ressurreição, aparecendo-lhes durante 40 dias, e falando das coisas concernentes do reino de Deus. Do reino de Deus. Então, Jesus ressuscita e fica durante 40 dias aparecendo com provas incontestáveis da sua ressurreição. Vamos lembrar que quem escreveu Atos foi Lucas. Lucas nunca esteve com Jesus. Lucas, ele é um historiador. Ele foi atrás das testemunhas que estiveram com Jesus. Escreveu o livro de Lucas e escreveu o livro de Atos. Ok? Capítulo 28, versículo 31. Lá no finalzinho do livro de Atos. Volta no 30, só para
pegar o contexto. Por 2 anos, permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos que o procuravam. Vamos lembrar que Paulo esteve preso em Roma, em prisão domiciliar. Por isso que ele não está indo falar para as pessoas. Ele está recebendo as pessoas na sua casa. Ele está preso. Ele estava em prisão domiciliar. E ficou lá 2 anos preso. E durante esses 2 anos ele recebia as pessoas para conversar com ele. Ele não era proibido de receber visita. Ele era proibido de sair. Bem? Versículo 31. Pregando o reino de Deus. Olha aí. Continua. O reino continua no foco. E com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Vamos lembrar que Cristo não é o sobrenome de Jesus. Cristo é o título de Jesus, é o Messias. Cristo quer dizer Messias. Ele está em grego. Messias é em hebraico. Tá? Então, Jesus, o Messias, o Cristo. Tá? Que é quem foi prometido para Davi. Ele é o filho de Davi, descendente de Davi. Que estabeleceria um trono eterno em Jerusalém. Sentado no trono de Davi. Isso vai acontecer na segunda vinda de Jesus. Ok? Muito bem. Então, a questão do reino continua em foco. Segundo aspecto, Jesus não negou o reino. Tem algumas pessoas que têm a impressão que ele negou. Vamos ver esse texto aí. Capítulo 1, versículo 6. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Vocês estão percebendo que a pergunta deles, os apóstolos eram de que raça, gente? Judeus. O que foi prometido para os judeus? Um reino terreno. Já que Jesus ressuscitou, qual a pergunta deles? É agora, Senhor, que o reino vai ser estabelecido? Tá? Versículo 7. Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que meu Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Ou seja, não é agora. A questão que está em foco agora não é que o reino seja estabelecido agora. Essa é uma questão exclusiva, reservada pelo Pai. Ele que vai dizer quando é. Mas o que é agora? Então ele dá um esboço do ministério a partir daquele momento para esses apóstolos. Versículo 8. Mas, não é agora o reino estabelecido. Mas, o que é agora? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Percebam que aqui tem vários aspectos. Quando se fala de receber poder, isso parece que traz um interesse para os homens. Todos querem poder. Mas, ele não está falando desse poder que os homens aspiram. Ele está falando de um poder para ser testemunhas. E a palavra testemunhas no grego aqui está martirel. É testemunhar o nome de Jesus até a morte. De onde vem mártir. Então eles vão receber poder até mesmo para ser martirizado. Isso é o cristianismo. Interessante que o pessoal está atrás do cristianismo hoje cheio de prosperidade, cheio de bênçãos. Lógico que ser cristão é uma bênção, mas as pessoas estão pensando nas coisas materiais.
E aqui ele não está falando desse tipo de coisa. Ele está falando de uma porta estreita, de um caminho apertado, de uma situação difícil, de carregar o nome de Jesus. E essa é a questão que está voltada. Qual que é o esboço do ministério? Sejam minhas testemunhas. E ele coloca toda a região lá. Em Jerusalém, a cidade que eles estão, Judéia, a região, Samaria, o vizinho inimigo, e até os confins da terra, os gentios, os não judeus. Testemunhar para todos. Muito bem. A obra entre os judeus para a obra entre os gentios. Nós estamos aonde? Pentecostes. Estudamos isso na semana passada, capítulo 2, Pentecostes. É uma festa judaica. Que os judeus se reuniam em Jerusalém no templo. Nessa festividade que acontecia 50 dias depois da Páscoa, estão todos os judeus de todas as nações por onde eles estavam espalhados, presentes para essa festa. É uma festa anual. E lá se cumpre o quê? A promessa. Que promessa? Do derramamento do Espírito Santo. Então, o Senhor Jesus fala para eles aguardarem lá até o cumprimento da promessa, que se cumpre quando? No dia de Pentecostes. Aonde os apóstolos falam na língua materna de cada judeu presente da nação de onde ele veio. E o que eles ouvem? A palavra de Deus. O Evangelho da salvação. O interessante é que até hoje as pessoas estão focadas nesse sobrenatural. Falar em línguas. Mas houve uma conversão em massa ali, quase 3.000 pessoas. E elas não se converteram por causa da língua. Elas se converteram por causa da mensagem, que a semente da salvação é a palavra de Deus. E as pessoas ficam focadas no sobrenatural visível. Falou em língua. Quando deviam estar focadas no que é que Pedro pregou naquele dia, que o Espírito Santo levou quase 3.000 judeus a nascerem de novo, naquele momento. Todo mundo sabe do dia de Pentecostes e falar em língua. Eu quero saber quem sabe qual foi a mensagem. O pessoal não foca no principal. O que foi dito naquele dia? O que Pedro pregou que foi tão importante para que aquelas pessoas se rendessem a Cristo? E foi aí nesse ponto que nós paramos. Por quê? A obra entre os judeus. Que judeus? Os primeiros 3.000, os segundos 5.000 convertidos, eram todos judeus. O Senhor Jesus fez uma obra entre os judeus, para que depois estes estendessem esta obra para os gentios, para os não-judeus. As 8.000 primeiras almas convertidas são todos judeus. Deus começa a operar entre os judeus, estende isso aos gentios, chegando na minha vida e na sua vida hoje. Mas vamos ver qual que foi o start, qual que foi essa mensagem que deu início a tudo, ao nascimento da igreja cristã. Capítulo 2, versículo 22.
Então nós vemos que a intenção de Deus é que seu reino milenar terreno, que está prometido, inclua crentes judeus e crentes gentios durante a presente era na qual nos encontramos. Vamos lá. Pedro começa a pregar. Agora que vem a essência. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Está lá uma festa cheia de gente. Pedro vai na frente deles e chama a atenção. Varões israelitas, atendei agora. E ele começa com Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais. Vamos lembrar um pouquinho. Estudamos o livro de Mateus. Lá mostrou o quê? Os milagres de Jesus, os prodígios de Jesus, os sinais de Jesus, mostrando que ele era quem? O Messias, o Cristo. E esse Cristo foi crucificado por quem? Com acusação de quem? Dos judeus. Olha só. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, de Jesus. Como vós mesmos sabeis, vocês sabem disso. É notório. Foram 3 anos de ministério no meio de vocês. Vocês estão cientes de tudo isso. O Pedro está pregando. 23. 23. Sendo este Jesus entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. O que é desígnio? Caminho. Por determinado caminho e presciência de Deus. Será que Jesus foi crucificado porque pegaram ele numa armadilha? Jesus foi crucificado porque Judas traiu e ele ficou assim, pasmo, Judas me traiu. Não. Fazia parte do desígnio e presciência de Deus. Vós o matastes, crucificando-o por mãos iníquos dos romanos. Esse é o mesmo Pedro que 50 dias antes negou Jesus. Mas o que está diferente agora aqui, naquele momento? O Espírito de Deus está derramado. E ele está falando na autoridade de Deus. Cheio do Espírito Santo. Essa é a diferença. Lembra que nós vimos a promessa de Jesus? Que ele estava prometendo que o Espírito que estava entre eles estaria neles. Lá em João 14, nós vimos isso. Então, Pedro aqui está pregando a palavra de Deus com o Espírito Santo nele. 24. Ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Aqui nós temos alguns aspectos a ser visualizados. Jesus ressuscitou. Ele tinha 50 dias de aparições entre eles. Vamos lembrar que no dia de Pentecostes, praticamente, ele ainda apareceu. E subiu aos céus. Guarda aí. Muitas aparições. Rompendo os grilhões da morte. Aonde está essa palavra morte? Aqui. Se você for no texto grego, a palavra é Hades. Para onde vai a pessoa quando morre? O Hades. Até aquele momento, todos iam para lá. Hoje não. Porque Jesus levou cativo o cativeiro.
aqueles que estavam cativos no Hades, que estavam no seio de Abraão, no paraíso, foram levados consigo para o céu. Mas o Hades não pode contê-lo, porque ele foi até o Hades. Porquanto não era possível fosse ele retido por ela, pela morte. Ele venceu a morte. Ele é a primícia dos que dormem. Ele é o primeiro fruto da colheita da semente do seu próprio sangue. Que aqueles que creem são lavados pelo sangue de Jesus. Até aqui, vemos então Pedro fazendo uma introdução. Mas qual texto que Pedro usou naquele dia? Até agora, ele está falando de acontecimentos. Versículo 25. Vou pegar minha Bíblia aqui. Porque a respeito dele diz Davi. Volta lá para o Antigo Testamento, lá para os Salmos. Diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não esteja abalado. 26. Por isso se alegrou meu coração, e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança. 27. Porque não deixarás a minha alma na morte, no Hades, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Jesus, a carne dele apodreceu depois que morreu? Não. A carne dele não viu corrupção. Não apodreceu. Hein? Aonde está isso? O que ele está citando? Vamos lembrar que nesse momento não existia o Novo Testamento. Então ele está pregando usando o quê? O Antigo. O que os judeus conheciam? O Antigo Testamento. Que texto que ele está citando aqui? Salmo 16, versículo 8. Salmo 16, 8. O Senhor tenha-o sempre à minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. 9. Alegra-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. 10. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. 11. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias de perpetuamente. Muito bem. Volta lá no livro de Atos, capítulo 2. Quem está falando? Pedro. Usando que texto? Salmo 16. Que é uma profecia messiânica de Davi. 1000 anos antes de Jesus ter nascido. Profetizando a sua ressurreição. Puxa, mas será que é isso mesmo que está dizendo o texto? Vamos ver, porque Pedro explica o texto para os judeus presentes. Ele interpreta esse texto. Vamos lá. Versículo 29. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu. O texto está falando lá de morrer. E foi sepultado. E o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Então, Davi morreu? Morreu. Foi enterrado? Foi. O corpo dele viu corrupção? Viu. Está lá o esqueleto dele até hoje, lá no túmulo.
Então Davi estava falando sobre ele, e se não é sobre ele, então sobre quem ele estava falando? 30. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, olha só, aonde que ele foi? No pacto davídico. Vamos ver o pacto davídico, vai. 2 Samuel 7, 12. Quando teus dias se cumprirem, está falando Deus falando com Davi, e descansares com teus pais, morrer, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o quê? Seu reino, o reino. É o assunto que eu comecei. 16. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre. Então ele não está falando de Salomão. Ele está falando de outra pessoa. Para sempre tem que ser alguém eterno. Eterno é só Deus. E Jesus é Deus. Para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Então existe uma promessa feita para Davi de um trono eterno, de um filho dele, de um descendente direto dele, Jesus. Mas se Jesus não foi gerado por José, que era descendente direto dele, Davi, como que ele tem o sangue dele? Maria era descendente direta de Davi também. Então ele tem o sangue de Davi e tem o direito do trono via José, que era o herdeiro do trono. Agora imagine essa mensagem sendo falada com um público judeu que havia rejeitado Jesus. Eles tinham rejeitado o Cristo. Esta é a situação que está ocorrendo. Volta lá no nosso texto. Capítulo 2, versículo 29. De Atos. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi. Ele morreu e foi sepultado, o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Então o texto não está falando de Davi, está falando do Messias, do Cristo. Baseado no quê? No pacto davídico. 30. Sendo, pois, profeta, sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, o pacto davídico. Eu acabei de mostrar para vocês. 31. Prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo. Ó, ele está interpretando. De que ressurreição ele está falando? De Cristo, que nem foi deixado na morte, lá no Hades, ele não ficou lá. Nem o seu corpo experimentou corrupção, não apodreceu não. O corpo de Davi está lá. Se você abrir o túmulo, lá está lá os ossos dele. Mas Jesus ressuscitou. Essa é a mensagem. Essa é a grande mensagem do dia de Pentecostes. Notem, isto estava sendo comunicado na língua materna de cada um. O que é mais importante? A língua que foi comunicada ou a mensagem que foi comunicada? A mensagem que foi comunicada. Então aqui nós temos um cumprimento profético messiânico. Ou seja, os fenômenos observados pelo povo, pelo derramar do Espírito Santo e o falar em línguas, são o quê? São a prova de que Jesus
Messias ressurreto, apresentado na pregação de Pedro. Mas a pregação não para aí. Ela continua, versículo 32. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Imagina só lá o povão, o mesmo povão que 50 dias antes gritava: crucifica-o, queremos Barrabás, crucifica esse aí. São os mesmos. 33. Exaltado, pois, a destra de Deus. Aonde está Jesus hoje? A destra do Pai. Tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo. Que promessa? Derramou isto que vedes e ouvis. O Espírito Santo. Por isso que ele usou o texto de Joel, que fala do derramamento do Espírito sobre a nação de Israel, na sua conversão nacional na segunda vinda. Por que ele lança a mão de um texto profético? Porque não tinha nenhum texto do Novo Testamento para ele usar. Então ele usa um texto que fala do fenômeno do derramar do Espírito Santo para um novo nascimento, para uma conversão. Derramou isso que vedes e ouvis. É isso que está acontecendo, esse é o cenário. 34. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Isso está lá no Salmo 110. Salmo 110, versículo 1. Vamos lá. Disse o Senhor ao meu Senhor. Notem que tem uma diferença já aqui. Disse o Senhor, tudo com maiúsculo. Se tudo está com maiúsculo, é o tetragrama. Yod, Re, Vav, Re. Yahweh, mais conhecido hoje em dia como Jeová. Ao meu Senhor, com letra minúscula, Davi, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Volta lá no nosso texto. Atos 2, versículo 34. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara e disse: disse o Senhor, letra maiúscula, ao meu Senhor, letra maiúscula, assenta-te à minha direita. Disse Deus para Deus. Jesus é Deus. Ele é o Filho de Deus. Assenta-te à minha direita. 35. Até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Quando que vai acontecer isso? Segunda vinda. 36. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, festa de Pentecostes, só tem judeu lá, de que a este Jesus que vós crucificastes, depois que eles gritaram lá e pediram para Pilatos, Deus o fez Senhor, Deus e Cristo, Messias. Aqui está falando do quê? Que ele é Deus. E que também que ele é Messias. Que ele é Deus, que também ele é o filho de Davi. Isso faz com que nós possamos entender João 1,14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O verbo que é Deus se fez carne, nasceu. O filho de Davi nasceu, o Messias nasceu, sendo Deus. Aqui está falando da união hipostática, a união da natureza divina com a natureza humana, plenamente, 100% Deus, 100% homem. Duas substâncias diferentes se fundiram
e fez-se uma união humana com divina. Notem que Jesus, quando sai dos céus, que abre mão da sua glória, ele sai de lá como Deus. E quando ele retorna como Deus homem. Tem uma divisória na eternidade. O antes e o depois. Isso é muito importante para nós, porque quando Jesus adentra os céus, no tabernáculo celestial, ele adentra levando a nossa natureza humana. Por isso ele pode ser o nosso sumo sacerdote. E sendo ele Deus e mediador, e nos comprou com seu sangue, e leva com seu próprio sangue a cada um de nós diante do trono da glória do Pai, cada vez que nós oramos. Essa é a pregação de Deus. 37. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Irmãos o quê? Judeus. Não está falando irmão de fé. O que nós vamos fazer? Nós crucificamos o Messias. Nós gritamos, crucificam. Nós escolhemos Barrabás. E agora? É isso que está acontecendo. E é muito interessante que esses primeiros convertidos da Igreja de Cristo sejam esses que gritaram, crucificam. Pode existir um pecado maior do que ter crucificado Jesus? E ter escolhido Barrabás? Isso quer dizer o que, meus irmãos? Seja qual for a sua vida de pecado, se você se arrepender e confessar, você pode ser purificado. Porque até aqueles que crucificaram Jesus foram perdoados. Mas é necessário arrependimento. Reconhecer, eu sou pecador. E é o que eles estão falando aqui. O que faremos, irmãos? Um olhou para a cara do outro. Nós crucificamos o Messias. E agora? Versículo 38. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Isso que é Pentecostes. Pentecostes, ele é revestido do Evangelho da salvação de Cristo. Isso só pode ser alcançado por arrependimento. Eu gostaria que você fizesse um pequeno exercício mental. Quais foram os seus pecados? Cada um tem o seu próprio. E tem consciência disso. Quando você está se lembrando agora dos pecados que você cometeu, vamos jogar uma possibilidade. Se você pudesse voltar lá atrás, você faria de novo ou não? Se no seu coração está falando, não, eu faria de novo, você nunca se arrependeu. Arrependimento significa errei. Quero uma vida nova. É a busca do perdão do erro, não a permanência. O que Jesus falou com a mulher adulta? Vai e não peques mais. É mudança de vida. É uma vida nova. Arrependei-vos. E uma pessoa arrependida,
e que recebeu o Espírito Santo, ela deve ser o quê? Batizada, identificada com Cristo. E como que se dá isso? Efésios, capítulo 1, versículo 13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, a palavra é semente da salvação, o evangelho da vossa salvação, a salvação em Cristo, tendo nele também creu, fosse selados com o Santo Espírito da promessa. Essa promessa. Quando que a pessoa é selada pelo Santo Espírito? Quando crê. Só que esse crer envolve o quê? Arrependimento. Mudança de vida. O senhorio de Jesus na sua vida. 39. Atos 2:39. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Para quem que é essa salvação? Para todos quantos o Senhor chamar. As ovelhas ouvem a voz do pastor. Essa promessa é para os vossos filhos e para todos os que ainda estão longe. Qual a última ordem que Jesus deu antes de subir aos céus? Ide e pregai. 40. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Aquela geração que havia negado Jesus. Desta geração aí, que a cada dia, a cada momento está negando Jesus. Salvai-vos desta geração perversa. Encerrando, 48. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. 3.000 judeus. Está nascendo a igreja. Nasceu a igreja. O cumprimento das promessas e a mensagem de Pentecostes. Aonde a obra entre os judeus, convertidos ali, para a obra entre os gentios, os não-judeus, que foram alcançados com essa mensagem. Essa foi a pregação do Pentecostes. Essa é a essência. Não é falar de línguas. É o que foi falado. A fé no nosso Senhor e Cristo. Arrependemos. Amém? Amém. Todos ficarem em pé? Vamos estar orando? Vamos enfrentar a oração. Meus irmãos, graça e paz. Amém. Amém. Senhor nosso Deus, nós somos gratos ao Senhor, porque nós ouvimos a tua palavra que edifica, que nos fortalece, que nós possamos colocar em prática em nossas vidas. E também nós possamos, Deus, ser comovidos pelo Espírito Santo do Senhor para poder falar de Ti, falar das Tuas bênçãos, das Tuas ricas de salvação, que nós possamos, Deus, realmente ser discípulos do Senhor em qualquer tempo, em qualquer lugar, independente das circunstâncias, da situação. Que nesse domingo, Pai, nós possamos continuar com esse culto no nosso lar, na nossa casa, com a nossa família, e que o nome do Senhor seja sempre louvado em nosso meio. Somos gratos, Senhor, porque o Senhor tem nos abençoado, tem nos fortalecido, tem nos ajudado, e por isso nós somos gratos
cada um que veio nessa manhã, pelos nossos visitantes, que cada um possa sair daqui impressionado, não com o pastor Davi, mas sim com a tua palavra. Amém. Nós oramos em nome de Jesus, hoje e por sempre. Amém. Amém. Que o amor de Deus, o Pai, amor manifesto na entrega de seu Filho, o Senhor Jesus, que tem derramado superabundante graça sobre as nossas vidas. E a cada dia tem se feito presente em nós, na pessoa de Deus, o Espírito Santo. E tem nos consolado, tem nos ensinado, e está nos guardando até o dia do nosso encontro. Que assim seja com a tua igreja hoje e sempre. Amém. 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 Amém.